Quando saímos de marcas generalistas para algo mais diferenciado, o DNA torna-se algo muito importante. Algumas, como a Porsche, se apoiam na esportividade, outras, como a Volvo, focam na segurança. No caso da Land Rover, seu principal atributo está no momento em que colocamos o carro fora do asfalto, mantendo a capacidade off-road que sempre foi o símbolo da fabricante. O Discover Sport, produzido no Brasil, é a porta de entrada e não esquece suas origens. Parece bobagem falar sobre isso em um SUV que, na maioria dos casos, o máximo de off-road que vai ver é uma estrada de terra batida em algumas viagens, talvez um pouco de lama se tiver chovido. Só que é mais importante do que parece, pois define bastante não só a Land Rover como o Discover Sport. É como ter seguro de vida. Você torce para não precisar usar, mas, se alguma coisa acontecer, será um alívio. Aventureiro urbano. E o Discover Sport é um dos poucos neste segmento que realmente podem olhar para a terra e não ter medo algum de enfrentá-la. Não é para ser totalmente aventureiro, que é o papel do defender, porém também não foge da luta. Por puro acaso do destino, durante um dos dias testando o carro, resolveu chover muito em São Paulo, a ponto de alagar uma das ruas que normalmente pego perto para chegar em casa. Normalmente teria desviado e ido por outro caminho, mas desta vez segui em frente, aproveitando que o utilitário pode passar por trechos de água de até 600 milímetros de profundidade. É um exemplo até bobo, só que mostra a confiança que podemos ter em um Land Rover em uma situação em que precisamos desta capacidade fora de estrada. E isso sem perder o que se espera de um carro premium, muito conforto e muito luxo. Afinal, estamos pagando R$ 459.950 na versão R-Dynamic com motor 2.0 turbo diesel. Não há como negar que o estilo do Discover Sport está um pouco cansado. É uma evolução da linguagem visual criada em 2008 com o conceito LRX, que deu origem ao Evoque, que por fim gerou o menor modelo da linha Discovery como uma opção de entrada. Trouxe algumas evoluções aqui e ali desde então, principalmente na região do para-choque, mantendo o formato da grade e dos faróis. O lado bom é que é fácil de reconhecer como um Land Rover. A traseira mudou mais nos últimos anos, acompanhando o Discovery maior. As lanternas verticais combinam mais com o carro do que as arredondadas do modelo pré-facelift e, ao contrário do SUV médio, posicionou a placa no meio da barra preta no porta-malas, uma decisão bem mais acertada do que no modelo maior, que usava a placa do lado esquerdo e criava um degrau. O interior é de bom gosto, sem ser exagerado. Utiliza couro no volante, painel, bancos e parte dos painéis das portas, e um plástico emborrachado no restante, sem passar a impressão de ser um carro simples. Esteticamente, a única reclamação que posso fazer é sobre o acabamento em black piano na região dos controles do ar-condicionado e dos botões no volante, que refletem bastante a luz e ainda ficam com marcas de dedo. É possível ter o interior com couro em outros tons como o branco. Como a R-Dynamic é a versão topo de linha, o carro vem bem equipado. Temos ajuste elétrico para os bancos dianteiros e com memória, sistema de som Meridian, câmera 360 graus, central multimídia de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, sensores de chuva e crepuscular, monitor de ponto cego, freio de estacionamento eletrônico, controle de cruzeiro, assistente permanência em faixa, controle de descida, entre outros. A multimídia é bem funcional, embora passe uma estranheza inicial por ser bem fina. Tem uma boa resposta e está ajustada para usar bem as funções tanto do Android Auto quanto do Apple CarPlay. Como de costume em um carro da Land Rover, tem algumas funções ligadas ao off-road, como ângulo de inclinação, rolamento e a tração de cada roda. Uma das opções mais legais é a de usar uma câmera para ver o chão embaixo do carro, o que é muito útil em trilhas. O painel de instrumentos fez uma mistura de digital com analógico, mantendo uma boa parte do velocímetro e do contagiros e no centro, usando uma tela para mostrar o resto dos dois instrumentos e mais informações. Embora não seja ruim, para um carro neste segmento e por mais de R$ 400 mil, era melhor partir para uma tela totalmente digital, item que é oferecido no exterior para o Discover Sport, um dos poucos diesel do segmento. Quando o Discover Sport passou pelo resto da redação, sempre foi acompanhado pela pergunta: é gasolina ou diesel?
De fato, é difícil responder sem olhar no documento, tamanho o esforço que a JLR fez para que não passar as vibrações ou ruído para dentro do veículo. O 2.0 turbo de 4 cilindros da família Engine 1 entrega 204 cavalos a 3.750 rotações por minuto e 43,8 kg/m de torque entre 1.500 e 2.500 rotações por minuto. Ainda trabalha com um sistema híbrido leve para reduzir um pouco o consumo, mas que na prática quase não faz diferença e é difícil notar quando entra em ação. Na prática não foi muito eficiente, fazendo 10,5 km/litro na cidade e 12,8 km/litro na estrada. É um rendimento bem próximo do Inmetro, que declara 10,7 km/litro e 12,9 km/litro, respectivamente. Com um tanque de 65 litros, é normal ver uma autonomia por volta de 800 km. Definitivamente não é para quem já está mais preocupado com o meio ambiente, já que existem rivais por menos do que isso que são totalmente elétricos, ainda que menores. Como falei antes, o Discovery Sport é feito para encarar uma trilha se necessário. Além de poder rodar em alagamentos de até 600 mm de altura, a carroceria foi feita para melhorar os seus ângulos e evitar raspar no solo. O ângulo de entrada é de 25 graus, enquanto o de saída é de 45 graus, mais do que suficiente para qualquer situação urbana. O vão livre em relação ao solo é de 212 mm, consideravelmente alto para um SUV que vai passar a maior parte do tempo na cidade. Seu rodar é bem macio, aproveitando bem a suspensão multibraço na traseira e McPherson na dianteira, com molas helicoidais e barras antirolagem. Isso faz com que seja bem estável e não balance muito nas curvas ou nas trilhas. A suspensão só chega ao fim caso você passe por um buraco fundo ou lombada mais alta sem frear. O espaço é bom para um carro de 5 lugares, com aquele tradicional banco central mais apertado e que ainda lida com um túnel central alto. Ao menos conta com saídas de ar-condicionado para a segunda fileira. Pagando um pouco mais, é possível adicionar uma terceira fileira de bancos rebatíveis. O porta-malas tem espaço para 454 litros. Para quem realmente faz questão de um SUV raiz no segmento Premium, o Land Rover Discovery Sport R Dynamic é um carro a se considerar. É bem capaz no off-road ou em alguma situação mais complicada na cidade. Tem uma autonomia enorme por conta do seu motor diesel e traz o conforto que se espera de um modelo nesta faixa de preço, além de ser um dos poucos da categoria Premium que ainda possuem esse tipo de motor. Motor dianteiro, transversal, 4 cilindros, 1.999 cm3, 16 válvulas, variador de fase em comandos de admissão e escape, injeção direta turbo, diesel. Potência e torque 204 cavalos a 3.750 rotações por minuto, 43,8 kg/m entre 1.500 e 2.500 rotações por minuto. Transmissão câmbio automático de 9 marchas, tração integral automática. Suspensão independente, McPherson na dianteira, independente multilink na traseira, rodas de 20 com pneus 235/50. Comprimento e entre-eixos 4.597 mm, 2.741 mm. Largura 2.173 mm. Altura 1.727 mm. Peso 1.953 kg em ordem de marcha. Capacidades porta-malas, 454 litros, tanque, 65 litros. Preço como testado R$ 459.950. Consumo de combustível cidade, 10,5 km/litro, estrada, 12,8 km/litro.